de falar para vocês, o estudo que eu trago não é verdade absoluta, mas é para provocar mesmo, que vocês possam pensar um pouco no assunto, como eu fiquei nos últimos dias, vários, pensando no assunto. Eu sempre gosto de contar um pouquinho atrás, né, de como cheguei no estudo, porque é interessante, eu estava mirando para um lado e saiu completamente para o outro. Quando eu me dei conta que era setembro e que é o mês que a gente, é o setembro do mês, setembro amarelo, onde é falado muito sobre o suicídio, prevenção ao suicídio. E eu queria tratar desse assunto, porque me toca pessoalmente, em experiência minha, de o que a gente pensa, né, quando a gente não quer deixar de viver, a gente quer não viver o que a gente está vivendo. E isso é muito maior do que a pessoa que chega ao fato exatamente de tirar a vida. Então, falar de suicídio não é suicídio, mas falar de suicídios, no plural, no sentido de que todos passamos por situações que a gente não quer viver, às vezes, que elas ficam muito pesadas, e que, infelizmente, alguns chegam até o final do ato. Mas eu não queria que fosse um assunto pesado, eu não queria que fosse uma coisa que falasse sobre o suicídio ou de números, né, estatísticas. Mas eu queria falar do contrário, da vida. E a minha busca foi pouco pensar de vida, falar de oportunidade, como gostar de viver. E eu enlouqueci procurando o Google, imagina, tantas perguntas, né, de como não desistir de viver, como amar a vida, como encontrar na vida razões para viver. O que exatamente a pessoa que está buscando desistir da vida poderia ouvir para que ela não desistisse? E como é difícil, porque no momento que a pessoa está em vias de fazer o ato, ela não esteja talvez em condições psicológicas de ouvir o que a gente pode ouvir e se tratar antes de chegar naquele ponto. E muitos estudos são feitos de pessoas que chegam ao fato final, elas têm problemas psicológicos, transtornos. Então, a nossa luta sempre busca que a nossa saúde mental ela seja tratada de uma forma que a gente não chegue a um ponto extremo, que a gente possa ainda fazer um caminho de volta, né? E se chegar ao ponto extremo, a gente sabe que a gente vai ter outras oportunidades, mas se a gente puder, talvez, minimizar isso. Então, foi essa a busca. E nisso, no procurar o que é a vida, eu cheguei num caminho que eu imaginava que eu fosse chegar numa resposta do que é viver, ou como viver, ou por que viver, e me trouxe num caminho um pouco diferente. E quando eu cheguei no tema, eu falei, eu vou deixar só assim, oportunidade, ferramenta e livro. Porque eu vou trazer o texto completo. E o texto completo, ele está no prefácio do livro Nosso Lar. Para quem já leu o livro, volta depois lá no prefácio. E olha que linda essa frase. E para mim essa frase remeteu que eu não ia falar de vida, mas ia falar sobre luta. Porque quem não está lutando nessa vida? Né? A gente sabe que nós vivemos lutas diárias. E eu lembrei muito do meu pai, que uma vez a gente estava saindo junto aqui, e eu encontrei o vizinho, e o vizinho perguntou, e aí, tudo bem com o senhor? Não, meu pai perguntou para ele, e aí, tudo bem? E o rapaz falou, na luta, né? Você sabe como é que é? Na luta. Aí meu pai falou assim para ele, sem luta não tem vitória. E isso é verdade, a gente passa por situações que a gente está lutando, mas sem essas lutas, sem o que a gente já viveu até agora, como é que a gente vai, então, comemorar o que a gente já conquistou? Então faz parte. E esse lindo parágrafo diz tanta coisa que eu queria dividir com vocês o meu pensamento para a gente começar o estudo. O homem terrestre não é um deserdado. Isso é André Luiz, isso é Emmanuel fazendo o prefácio do livro André Luiz. Ambos, Emmanuel e André Luiz, foram psicografados pelo grande médium Chico Xavier, que muitos de vocês conhecem, talvez a geração mais jovem não conheça, mas o maior médium que o Brasil teve, e dois espíritos que deixaram obras belíssimas para a gente aprender, para a gente se inspirar. Então, Emmanuel vai falar aqui que o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é oportunidade, é a sua ferramenta e é o seu livro. E eu acho que isso tem uma dimensão tamanha que eu gostaria de conseguir passar para vocês, o que eu vim trabalhando e pensando em cada uma dessas frases. A primeira delas, que nós não estamos sozinhos. Eu acho que isso é um dos ensinos que o Espiritismo vem trazendo para a gente, que nós nunca estaremos sozinhos. Todos nós temos apoio, temos ajuda espiritual, temos o nosso mentor, o nosso anjo da guarda. Então, para a gente lembrar disso. Lembrar de onde a gente vem, de quem nós somos filhos de Deus. Uma visão trazida por Jesus de filhos mesmo, de um Deus Pai, e não de um Deus, aquela figura, né, que a gente acha que está lá em cima, num trono, decidindo sobre a vida de cada um,
mas esse Deus de amor, que só pode ter criado coisas boas. Então, acho belíssima essa questão. E no final ele vai dizer sobre a luta humana, que parece tão pesada, mas de uma forma assim, o que a gente pode ver nessa luta humana? Como ela pode ser uma oportunidade? Como é que lutar, como é que passar por dificuldade pode ser uma oportunidade? E essa era a minha busca. Como que eu posso passar por um problema e ver aquele problema como oportunidade? Como é que eu vou ver aquilo como lição se está doendo? Se não está bom? Eu não quero passar por isso. A oração é que faça a sua vontade desde que ela coincida com a minha, na verdade. E graças a Deus que às vezes ela não coincide com a nossa, porque senão teria dado muita coisa errada. Ainda bem que aquilo não deu certo, porque foi aquilo que não deu certo que me levou para um outro caminho, que era o caminho certo. A ferramenta e o livro. Então a gente vai falar sobre luta. E vamos ver dentro disso o que a gente vai trazer dentro da obra. E aí trouxe embaixo Joana de Ângeles, a mentora da casa, que é o espírito que é psicografado por Divaldo Franco, que é um nome que também muitos já conhecem. Obra belíssima. Joana tem uma linha mais da psicologia, então é fantástico, porque traz para a gente ferramentas de como a gente pode adquirir esse conhecimento na parte também psicológica. E ela diz, então, que a luta é um desafio abençoado que a lei do progresso impõe. Desafio abençoado, né? Ela, nossa, essa dor é abençoada. Em tudo dá graças. Será que a gente consegue dar graças em tudo? Naquele problema que eu não quero viver, eu tenho que dar graças? Como é que funciona isso? Mas olha só, ele é abençoado e a lei do progresso. O progresso nos impõe. Todos nós vamos passar pela luta e todos nós vamos chegar a uma evolução, né? E aí na aula, quem estava aqui na aula anterior, a Lena e a Marisa estavam falando de evolução, e é isso, né? Todos nós, ele é imposto, nós vamos ter essa evolução, queremos ou não, passando por situações ou não, a vida vai nos levar a situações que vai fazer com que nós cresçamos, que a gente pode aprender. Se a gente chegou até aqui, a gente chegou porque a gente foi lutando e vencendo para chegar até onde a gente chegou. Eu não me contive, mas eu tinha que trazer para vocês alguns amiguinhos para a gente pensar um pouco. Como que a gente pode pensar em que todos, né, o planeta passa por lutas, desafios, e todos os seus seres vivos que estão no planeta. E aí eu fui buscar um pouco nisso, como é que funciona em termos todos, por que todos nós temos que passar por isso? E olha que interessante, obrigada, amor, o que cada um desses bichinhos tiveram que, foram se modificando por algum propósito, da necessidade ou não, né? De repente uma certa aí consciência despertando, porque nós viemos dessa evolução, né? Lembra do circulatório, respiração e tudo. Mas olha só que interessante, queria falar para vocês desses seres fantásticos. Cobra voadora, não basta ser cobra, ela aprendeu a voar. Então quem tem pavor de cobra, cuidado quando passar pela árvore, que ela pode estar lá voando. Mas que incrível, né? Igual a barata voadora, não sei por que tinha que fazer a barata voar, não basta ser a barata voa. A cobra voadora, ela desenvolveu esse sistema dela. Não é uma evolução? Imagina a luta que ela tem que fazer com aquele corpo. Para ela se rastejar já é difícil, ela não tem as perninhas, mas eles estudaram toda a capacidade que o corpo dela tem que fazer para se projetar para voar de uma árvore para outra. Olha que incrível, se não é uma luta, se não é um desenvolvimento que a gente vem fazendo há muito tempo, né? Aqui embaixo é a fruta de uma árvore, essa açaçu, que eu nem conhecia, é uma árvore bem venenosa. Essa é a semente da árvore. Gente, ela explode e a semente dela voa 250 feet, mais ou menos 70 metros. Com a tamanha explosão que ela tem. Você imaginou ela ter que ter essa capacidade de espalhar a semente dela, né? Como funciona, a casca ela vai pressionando no que ela vai murchando e aquela pressão faz com que ela exploda e ela jogue suas sementes, como tem outras plantas também que fazem o mesmo. Olha que interessante, como a gente também tem que fazer algum movimento, né? Como se eles já fazem o que a gente não tem que fazer. Aqui embaixo, o morceguinho pescador, a foto ficou um pouco escura, mas é um morcego, que ele sai à noite, ele desenvolveu um sistema de, sobrevoando as águas, de captar a vida embaixo, ele pesca o peixe. Né? Um morcego sair da caverna, procurar um rio para pegar um peixe, desenvolver as forças na pata para conseguir trazer aquele peixe da água. Olha que incrível. Aqui em cima, o esquilo voador, que é uma graça também, né? Eles não conseguem andar no chão por conta da desenvoltura dessa membrana dele, eles planam de uma árvore para outra também. E os eucaliptos, que a casca dele, quando tem um incêndio, as próprias cascas que caem, fazem uma proteção para sementes.
Então, a semente do eucalipto, ela é super resiliente. Ela nasce muito rápido depois de um incêndio. A primeira árvore que nasce depois de um incêndio é o eucalipto. Imagina todo um trabalho de proteção ao seu corpo. E esse peixinho fofo aqui no meio, que eu achei ele muito fofo olhando para a gente, é o peixe saltador do lodo. Ele aprendeu que ele segura água na boca, e aí ele consegue sair e andar por cima do lodo e se movimentar. É impressionante, gente. Então, eu fiquei imaginando que se a gente faz parte desse planeta, o que a gente está fazendo para a gente se reinventar, para a gente aprender, para a gente conseguir ver nessa luta, porque imagina que cada um desses aqui faz para conseguir ter essa ação, né, com relação a esses obstáculos que eles têm que superar para conseguir sobreviver. A luta aqui, na verdade, é a sobrevivência. Então, a primeira parte da frase, né, sobre a luta humana é que a luta humana é uma oportunidade. Quando está tudo bem, é maravilhoso. Né? Quando não está tudo bem, não é possível, alguém errou na dimensão do meu problema. Mas a oportunidade, na tradução dela, a gente vai ver que ela tudo que é oportunidade, a gente pensa a oportunidade como favorável, adequado, desejável. Né? Dificilmente uma oportunidade está ligada a alguma coisa ruim. A oportunidade, a gente está ali animado para aquilo acontecer. E aí eu assisti uma palestra do Cortella, daquele filósofo professor, o Mário Cortella, e ele está falando da historinha sobre a palavra, a origem da palavra oportunidade. E ela vem do latim. Ela vem de duas partículas, ob, que é em direção, e portus, que é porto de mar, em direção ao porto do mar. Então, a oportunidade é que você está indo em direção a um porto seguro. E esse termo vem dos romanos, porque eles davam nomes aos ventos. E para eles o vento mais favorável era a oportunidade, que era o vento que levava o navio de volta para o porto. Então, eu achei essa comparação, se a gente imaginar a vida como se a oportunidade é um vento favorável que está me levando a um porto, é bonito. Né? E não todo navio volta ao porto em águas calmas. A gente sabe que muito navio volta ao porto por águas bem turbulentas. Né? Não é muito fácil, às vezes, chegar ao porto. Mas se a gente imaginar isso, que é um vento favorável, que vai me levar a algum lugar, talvez tenha ferramentas para a gente pensar que isso que eu estou passando vai me levar para um porto seguro. Né? Uma sensação de que a gente tem para onde chegar. E aí, de novo, eu trago a colocação sobre a luta, está na Revista Espírita, que foram escritas, né, é uma sequência de trabalhos publicados por Allan Kardec, tem vários capítulos, e eu trouxe dessa revista de 1865 essa definição de luta. A luta é necessário ao desenvolvimento do espírito, porque é na luta que ele exercita suas faculdades. Alguém acha que não é assim que a gente aprende? Infelizmente, é assim que a gente aprende, né? Naquele exercício diário que a gente vai aprender e a gente vai desenvolver as nossas faculdades. Com certeza, a gente sempre vai sair melhor daquele desafio de como a gente entrou, e vamos aprender muitas e muitas coisas, né? A Joana, nessa parte psicológica, ela traz muito do amadurecimento psicológico do ser humano, e ela vai falar uma coisa bem interessante. Uma personalidade bem desenvolvida e desbloqueada encara os desafios como teste de valorização, sentindo-se convidada a lutas e esforços que mais lhes desenvolvam a capacidade para enfrentar futuras dificuldades. Em vez de constituírem obstáculos, devem ser encaradas como estímulo, como impulso à descoberta e aplicação de recursos que jazem ignorados e podem ser aplicados com eficiência, ou seja, nada mais é do que capacidades que nós já temos em nós, e vai ser trabalhado através das lutas para que isso saia de melhor da gente, para que a gente consiga fazer esse caminho e enfrentar. Então, um outro pensamento também é assim, a gente vai passando por dificuldades e lutas de acordo com a nossa evolução. Quanto mais atrapalhado a gente está, quanto mais ainda não desenvolvido psicologicamente a gente está, a tendência é que as nossas lutas sejam maiores, sejam mais complicadas. À medida que a gente vai evoluindo, vai entendendo como funciona, né, a causa e o efeito, a gente vai trabalhando na nossa causa e o efeito vai sendo melhor. Então, eu já não grito mais, ou eu já não brigo tanto, ou eu já não faço... Sei, uma série de coisas que eu entendo que eu não fazendo aquilo vai me trazer experiências melhores e menos doloridas. Enquanto eu estiver ali batendo cabeça, a tendência é que os meus problemas, as minhas provas, os meus desafios vão ser maiores. Faz um pouco de sentido, não? Porque a gente não vai dar para uma criança uma prova que ela ainda é criança, não é capaz né, de fazer. Mas, à medida que ela cresce, ela pode ter outras atividades, a gente confia mais que ela pode fazer aquilo. Então, no sentido de crescimento intelectual, crescimento de responsabilidade, a gente vai tendo outras oportunidades também. E aí não é toda luta também.
Tem lutas e lutas. A gente pode falar, mas eu luto o dia inteiro, eu brigo todo dia no trânsito. Isso é uma luta. Eu brigo com meu vizinho, é uma luta. Mas não é essa luta que a gente está falando aqui. Existe uma luta que vale a pena, que é a luta do bom combate, que é a luta com a gente mesmo. E aí eu trouxe aqui essa foto do apóstolo Paulo. Saulo e Paulo, vocês já ouviram falar do livro, e é o mesmo apóstolo Paulo, da Igreja Católica, São Paulo. Ele vai dizer isso, né, em Timóteos, 2 Timóteos, capítulo 4, versículo 7. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A luta sempre é com a gente mesmo, sempre é. Toda parte é com a gente mesmo. Então, é essa luta que está falando, não é só a luta do dia a dia, essa luta física, essa luta que a gente faz pelo espaço, aquela luta que a gente faz pelo trabalho, essa competição, mas é a luta que a gente faz no dia a dia, daquilo que nos acrescenta, naquilo que traz para a gente capacidade de levar a vida adiante, que é o que a gente quer. A gente tem um certo tempo aqui na Terra para a gente poder aprender, então que os recursos sejam vastos, que a gente consiga trazer para a gente situações que a gente aprenda, que a gente consiga lidar com o dia a dia, né? Então, nesse texto, tudo que está aqui está dentro. Eu vou passar para vocês o livro no final, que é um livro, eu tirei de 2 livros de Joana de Ângeles, então não é toda hora que eu vou pôr o nome, mas os textos maiores estão dentro do livro de Joana. Então, ela vai falar que a gente deveria, nessa luta, nesse combate, lutar contra as nossas tendências inferiores e transformá-las em aspirações libertadoras. É uma luta consciente já. Eu sei das minhas dificuldades, eu vou pegar essas dificuldades e vou me melhorar, vou trazer uma outra percepção lá de cima. A gente deveria lutar mediante o teu dever de crescer na direção de Deus, antegozando o momento planificador de tua libertação da carcaça. Ou seja, cada vez que a gente luta e a gente vence aquilo, nós estamos num caminho de ascensão ao caminho do Pai de novo, né? O caminho da evolução espiritual, que todos nós vamos fazer, onde a gente pensa em Jesus como um espírito crístico e acha que ele está lá em cima porque ele foi colocado lá, a gente vai aprendendo que não, nós vamos fazer o nosso caminho e à medida que a gente vai crescer, a gente vai aprender, a gente vai fazer melhor, e a tendência de todos nós é a perfeição, né? Não como a perfeição de Deus, mas perfectíveis na medida do possível, que a gente possa estar cada vez mais, o espírito possa estar cada vez mais firme da sua imortalidade e aquilo que a gente leva para cada encarnação, né? E é necessário, então, lutar em paz, alegremente, sabendo que os bons espíritos estarão lutando ao teu lado em nome do lutador incessante, que é Jesus, que até hoje não descansa nem desanima, permanecendo sempre conosco. Ou seja, de novo, a gente não faz sozinho, a gente tem ajuda, a gente faz essa caminhada com a ajuda de outros que já passaram por aqui e que estão sempre lá torcendo para que a gente consiga, dessa vez, passar por aquela prova, né? Então, a gente pensando no seguinte, quando a gente fala de luta, se a gente pensar na nossa evolução, no começo, quando a gente é mais instinto, a briga é por comida. A luta é totalmente pela sobrevivência, não é? Comer, fugir. A gente está ali só naquela luta diária da comida, da parte material. Quando a gente evolui um pouco mais, que já entra a parte do sentimento, a gente já começa claro, lutar ainda pela sobrevivência, mas a gente começa a lutar também pelo nosso egoísmo, nosso orgulho. A gente já começa a achar super importante. A nossa parte psicológica também traz lutas. Só que depois que a gente passa por essas 2 etapas, que a gente entra na parte moral, aí a luta é só com a gente. Aí a luta na nossa melhora, a nossa conexão é diferente. Então veja que a gente tem etapas de lutas diferentes. E cada uma delas vai trazer para a gente, são necessárias, a gente ainda precisa hoje, né? Muitas vezes, talvez a gente não lute tão ferozmente para comer, a gente acha que não, né? Mas quando a gente vê fila para um buffet, a gente vê que a gente ainda briga por fila por causa de comida. A gente ainda tem essa coisa, quando a questão é sobrevivência, quando tem furacão em um mercado, você vai para o mercado, meu Deus, né? É um pacote de água por pessoa, um pacote de papel higiênico. Alguém lembra do papel higiênico? Um dia a gente brigou por papel higiênico. Eu lembro que eu fui no Walmart uma vez e era só um pacote de papel higiênico por pessoa, tinha pessoas com 3. Aí você pensava, nossa, mas, né? Então a gente ainda luta por sobrevivência, mas onde a gente está nessa luta? Aí você fala, não, eu já não luto só sobre sobrevivência, eu já faço um curso disso, daquilo, eu já faço terapia, eu já estou melhor, mas onde está a luta ainda? Com o outro. Eu ainda estou querendo ser melhor que o outro, ainda estou disputando com o outro, né? Eu tenho meu orgulho, tudo aquilo está ainda ligado uma parte que ainda estou meio atrapalhada. E depois isso vai sublimar, e a nossa luta vai ser simplesmente eu me tornando melhor. A luta é eu me tornar melhor, eu me torno melhor, a minha comparação é comigo ontem, não tem mais nada.
Então, é um caminho bacana de a gente pensar como que essa luta vai desenvolvendo, né? E sempre vai ter trabalho. A gente quer saber como que é o trabalho é de ficar buscando esse caminho, ou um trabalho vai ser de ficar sofrendo as consequências de não buscar um caminho para mudar aquilo que eu venho fazendo que não está dando certo. Porque se a gente não mudar, a gente vai continuar passando as mesmas lutas. Será que a gente ainda está passando as mesmas lutas de quantos anos atrás? Faz um exame que eu fiz um outro dia, me arrependi, mas eu fiz. Eu entrei no meu e-mail e busquei e-mails que eu mandei para minha irmã de 20 anos atrás. Eu ainda falo sobre alguns dos assuntos, eu ainda falo sobre os mesmos assuntos, me dói do mesmo jeito. Aí eu falei, caramba, passou tanto tempo. Alguns eu já resolvi, né? Porque é óbvio, ninguém vai fazer isso assim, pronto, a gente sai daqui, resolvido. É um processo. Mas pare e vê, reveja algumas mensagens e reveja a sua consciência, se a gente ainda reclama ou está passando pelo mesmo chefe, pela mesma casa, pelo mesmo processo que personagens mudam, mas o enredo está ali. Por que será que está ali? Por que eu não consigo fazer um movimento de buscar outras coisas? E outras já melhoraram, porque é óbvio, não é só ruim. O bom também, tem coisas que eu já adquiri, eu já conquistei e já incorporou, então hoje eu não passo mais, não tenho mais que fazer aquilo. Quem me acompanha há um tempo já sabe, eu passei 4 anos dirigindo para Miami todos os dias. Hoje eu dirijo muito menos, coisa de 15 minutos. Eu acho que melhorou um pouco, talvez eu precisava de estar mais tempo na estrada para me testar em algumas coisas e hoje, né, melhor. E eu tento manter isso para não mudar de novo para Miami, porque ir para Miami é uma luta. E quem trabalha em Miami é uma luta diária, porque estar nessa estrada na 95, todos ainda estamos lutando pela nossa sobrevivência, né? Eu primeiro. Então, você dá seta, o povo já acelera, porque já não quer deixar você entrar, né? E aí a luta, então, humana como ferramenta. Como será que essa luta, onde é que ela encaixa aí? O que eu vou exercitar como ferramenta dentro dessa luta? O que ela vai me trazer? Se eu estou lutando, eu tenho que alguma coisa trazer dessa luta, né? Porque sair da luta sem nenhum tipo de conquista vai ficar um pouco complicado. Então, quais são essas ferramentas? A primeira dela é a paciência. A gente está passando por uma situação e a gente vai ter que aprender que a paciência, a tal da paciência, a gente vai ter que pedir para ter paciência que a gente consiga ela hoje, né? Assim, a gente pede assim, Deus me dá paciência, mas eu quero agora. Paciência a gente quer agora. Mas é um processo de aprendizado, é um treino. A gente vai treinando, e se a gente não treina, a vida nos treina. E aí tem coisas que a gente vai ter que esperar, né? Quem faz brigadeiro sabe que tem que ter paciência para o brigadeiro, né? Eu já não faço, porque só de ficar ali esperando o brigadeiro engrossar, talvez uma outra oportunidade, eu talvez tenha que trabalhar em alguma doceria, alguma coisa, para só fazer brigadeiro, para entender que existe um processo em cozinhar. Então, a paciência ensina o quê? Que todo trabalho começa, mas não se pode aguardar imediato término, porque conquistada uma etapa, outra surge desafiadora, já que o ser não cessa de crescer. Não basta só engrossar o brigadeiro, depois tem que enrolar todo ele e passar no granulado. Então, assim, você acha que você passou um desafio, vem outro. E a luta é assim, né? Desafiou, passou uma, o que vem próxima? Outro desafio. Mas vem o quê? Vem melhor, para a gente se melhorar, já tem um recurso, nunca vai ser do mesmo jeito. Eu não vou passar por uma luta nova sem ferramentas adquiridas igual joguinho de videogame, né? A gente conquista algumas armas e passa para uma outra etapa. O que vem na outra etapa? Mais desafio, mais coisa para você descobrir. Então, a paciência é importantíssima como ferramenta nesse processo de lidar com a luta do dia a dia. Perseverança, porque sem ela a gente também acaba desistindo. Então, é um fator imprescindível a disciplina da vontade, né? Para quem a gente poder exercer a vontade, eu não posso desistir, eu tenho que perseverar de novo, de novo, de novo, de novo. Ninguém existe sem ela ou incapaz de consegui-la, porque resulta apenas do desejo que se transforma em tentativa e que se realiza em atitude contínua de ação. É a perseverança que vai me fazer caminhar sem pressa, sem pausa, tentar de novo, e uma outra forma, e não deu certo, e eu vou, porque eu tenho os outros meus objetivos, e ela que me faz continuar com a paciência, ela que me faz seguir na paciência para que eu possa não desistir do meu objetivo, que é me evoluir, que é me aproximar mais dessa energia criadora de Deus, dessa parte que todos nós escutamos sobre essas pessoas que vieram antes da gente, né? A gente vê aqui os quadros de Chico, de Joana Bezerra, Jesus, e sabe que nenhum deles chegou lá sem luta, sem ação, sem paciência, sem perseverança. Então é isso que move a gente, que a gente possa olhar para eles e lembrar desse movimento, que a vida
traz como ferramenta para a gente. E a autoconfiança. A gente entender que a gente tem a capacidade para passar por essas lutas, que a gente tem dentro da gente essa semente e que não vai chegar nada que a gente não vai poder dar conta. Quando estiver doendo, a gente tem que tentar fazer esse movimento de lembrar que a gente tem a capacidade em germe dentro da gente de passar por aquilo, porque a gente não está vivendo só essa vida. A gente vem de outras vidas. E tem muita coisa em mim que está adormecida, que eu não lembro, mas eu tenho essa capacidade em mim. Só no momento ela pode estar adormecida, né? Então, a autoconfiança é a certeza dessas possibilidades existentes que podem ser aplicadas em favor de anseios íntimos. Essa certeza na gente mesmo. Desenvolver essa autoconfiança de que não importa o que estiver no meu caminho, eu não vou passar sozinho e os recursos vão chegar. Eu não lembro que dia que a Lina estava falando sobre isso, acho que foi numa aula aqui, que ela falou assim, o que chega, toda vez que a gente tem um desafio, um problema, o que chega primeiro? E aí ficou um pouco assim, ela falou, chega os recursos. O recurso do problema que vai acontecer já chegou, a gente não viu ainda, mas o recurso já veio. E é difícil ter essa visão quando a gente está no meio, né, do fogo, quando a gente está no hospital e você vê a pessoa que você ama está lá no hospital e você não vê a saída daquilo. Mas lembra, o recurso está lá, a gente ainda não viu e vai chegar na hora que a gente precisar dele, porque a gente não está sozinho. Então é importante a gente lembrar dessa autoconfiança em si mesmo. Confiança na gente, confiança na vida também. E o exercício da fé, claro. Né? Mas eu não tenho fé. Não é a fé numa religião, não é a fé só no outro, fé na vida. Fé em acreditar que é possível, que é provável. Quando a gente tem fé, quando a gente acredita que é possível, e vai dizer o seguinte, quando a gente está nesse momento de luta, esse exercício da fé, nada mais dessas maneiras que quando a gente está na calmaria, a gente não precisa exercitar muito, né? Está tudo indo bem, mas a hora que as coisas começam, a gente começa a se apegar a algumas coisas, a gente vai buscar esses recursos. Então, o momento de luta, também de desafio, é um momento que a nossa fé é testada, que talvez não fosse testada e a gente não desenvolvesse isso em momentos de calmaria. E aí a capacidade, então, de persistir, confiar e esperar contra todas as expectativas. Eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que ela tem uma creche que ela acolhe crianças que estão temporariamente afastadas da família. E a fé, ela dando discurso para a gente sobre como ela montou tudo aquilo, ela dizia que Deus nunca tinha abandonado e que nunca faltou recursos para manter aquela casa. E eu perguntei para ela no final como é que ela desenvolveu aquela fé, aquela certeza que os recursos iam chegar. E aí ela me contou a história de vida dela. E isso é muito bonito de ver, a gente poder parar e ouvir a história de vida das pessoas, porque a gente vê pessoas cheias de fé e você se pergunta, já nasceu com essa fé toda? Eu não tenho, um dia eu vou ter uma fé igual. Mas a fé ela é construída, e ela é construída nesses momentos de luta. É quando a gente olha e vê que deu, né? A fé você sabe que deu quando você olha para frente, você entende que passou lá para trás. Então, ela foi contando a história dela, com a mãe com câncer, o câncer que ela teve, e a forma como ela foi disponibilizando a vida dela para cuidar dessas crianças. Então, é isso, a gente vê que essa fé exercitada vai trazer recursos para que a gente também consiga levar a nossa luta. Então, as provações e as dificuldades funcionam como instrumentos que moldam o nosso caráter e nos ajudam a corrigir erros do passado. Elas nos impulsionam a buscar soluções, a sermos criativos e a nos formarmos pessoas melhores. Ou seja, a gente tem tanta coisa aí para arrumar, né? Nós mesmos, essas encrencas que ficaram pelo caminho, que vai poder dar oportunidade para a gente também de refazer. E ser criativo, buscar solução. Quando a vida apresentar uma situação, vai querer que a gente se mova com criatividade. E muitas vezes a gente paralisa, né? Aquilo aconteceu, não consigo resolver. Como que eu vou resolver essa situação agora? Ainda bem que tem amigos, ainda bem que a gente faz um caminho de volta, e ainda bem que, bem ou mal, a gente consegue ver recursos. Se a gente conseguir esperar um pouco com mais calma e a gente olhar para trás, a gente vai ver recursos que foram nos dados, né, lá atrás para cada um de nós. Então, a Joana vai dizer para a gente que, de novo, na parte psicológica, né, que quando a gente está nessa parte já psicológica mais amadurecida, a gente vai conseguir ver como oportunidades. E é um exercício, porque não dá para entender como é que pode ser, né? Então, ela diz que uma personalidade bem desenvolvida encara desafios como testes de valorização.
sentindo-se convidadas a lutas e esforços. Ou seja, é um convite. A gente meio que vai chegar uma hora que vai buscar essas lutas, esses desafios, para a gente poder ficar mais forte. E a gente acabou buscando. Muitos de nós estamos passando lutas e desafios que a gente escolheu lá atrás, e a gente fica, aonde que eu estava com a cabeça, né? Alguém de manhã brincou que a gente veio para cá com um contrato, a gente assinou um contrato para vir, e que às vezes a gente veio com um contrato já assinado. Marcinha brincou. Acho que alguns de nós já viemos assinados, ou aquelas letrinhas bem pequenininhas que a gente aceitou. E por quê? Porque alguém sabe lá em cima que a gente tem capacidade para assegurar essa existência aqui. Então, que a gente possa ter essa percepção e não desistir, e olhar essa luta de uma forma diferente, mas como eu vou sair melhor do que eu entrei nessa história. Eu vou trazer recursos melhores, eu vou ser mais forte, a minha fé vai fortalecer. Eu tenho certeza que depois que eu passar por isso, eu vou conseguir não só melhorar minha vida, como ajudar outras pessoas. Então muda a forma como a gente vê, não é mais um peso, mas é oportunidade, desafio, aprendizado. E a gente só vai conseguir aos poucos. Não dá para a gente ter essa visão de vida de imediato. É um exercício. Ainda vai levar um tempinho para alguns de nós a olhar a vida como um desafio e não um problema. Ah, eu tenho um problema. A gente não tem problema, a gente tem uma situação que pode ser resolvida. E isso muda tudo. Quando eu escutei essa frase, né? Não é um problema, isso é uma situação. Porque a situação a gente resolve. Um problema mesmo é mais intrínseco. Então, se a gente colocar mesmo numa balança o que é um problema e o que é uma situação, também tem uma diferenciação ali, né? E aí a parte mais bonitinha que eu achei é a luta humana como um livro. Bem bacana, né? Se a gente imaginar. E aí eu fiquei pensando assim, sabe quando a gente fala assim, a minha vida é um livro aberto? Você já ouviu essa frase, né? Aí uma vez eu escutei a pessoa falar assim, a minha vida é um livro aberto com todas as páginas que não prestam arrancadas. A gente não pode arrancar as páginas que não prestam, as páginas estão lá, estão escritas. Não dá para tirar as páginas. O que acontece é que a gente escreve capítulo melhor, mas aquelas páginas lá que ninguém pode ler, elas fazem parte daquilo que a gente é. Eu fiquei pensando na imagem desse livro, e a Joana vai dizer para a gente pensar, pensando na vida como livro, né? Que com a mesma naturalidade com que enfrentamos os nossos momentos de júbilo, atravessamos as horas de dificuldade, procurando descobrir a lição oculta em cada experiência, já que todo acontecimento é portador de uma mensagem que pode contribuir para o aprimoramento do ser. É assim que a gente escreveria nosso livro. E eu fiz um teste, eu não sei quem usa a inteligência artificial aqui, ou chat GPT. E eu fiz um teste, eu escrevi assim, porque uma amiga minha, ela faz terapia com a inteligência artificial. Tudo que ela sente, ela escreve lá e pede para dar uma... quem é psicólogo está tendo uma competição aí, viu? ChatGPT, psicólogo. Mas eu coloquei lá, porque eu queria ver o que ele falaria, como a gente compara, se a gente fosse comparar a vida como um livro. E aí, todo o crédito à inteligência artificial, claro, não tem o nome do autor, mas sabe que tudo que está lá foi colocado por alguém, né? Aquilo ali não criou-se sozinho. Mas eu queria ler para vocês, para a gente entrar nessa aventura de olhar a nossa vida desse jeito, para que a gente possa sair daqui um pouco mais leve e a gente possa enfrentar a vida desse jeito. A vida é como um livro. Cada dia, uma nova página. Cada ano, um novo capítulo. Assim como um livro, a vida é cheia de histórias, aventuras, desafios e lições. Algumas páginas são repletas de alegrias e risos, enquanto outras podem estar marcadas por tristezas e lágrimas. No início, somos como personagens desconhecidos, descobrindo nossa própria trama. À medida que avançamos, encontramos outros personagens que influenciam nossa jornada. Alguns se tornam amigos para toda a vida, enquanto outros são apenas personagens temporárias. Assim, como em um livro, há momentos de suspense, onde o futuro é incerto e o caminho parece nebuloso. Mas também há momentos de clareza, onde tudo faz sentido e a história se desenrola de maneira harmoniosa. Cada capítulo traz novas experiências e aprendizados, moldando quem somos e quem nos tornamos. E assim, como um bom livro, a vida é melhor apreciada quando vivida plenamente, com curiosidade e coragem para viver a próxima página, sem medo do que está por vir. Afinal, é a soma de todas essas páginas que compõem a nossa história única e especial. Eu achei que, para uma inteligência artificial, ela está bem emocional, assim, né? Está com uma parte meio molinha, assim, já.
Mas por que eu quis ler isso? Porque para quando a gente está passando por uma situação que não tem fim, olhar a vida como esse livro, como capítulos, né? Como uma existência, a nossa vida espiritual é o livro, e as nossas encarnações, então, cada capítulo. E aí dentro de cada capítulo, tudo isso que a gente vai viver, e essas lutas vão fazer a nossa história. E nós somos, eu coloquei aqui, né? Autor e protagonista da nossa história. A gente tem essa capacidade e esse direito de mudar na nossa história a qualquer momento. A gente tem ajuda para que isso aconteça também. Então, que a gente possa olhar essa vida com mais otimismo, com mais... olhando mesmo como uma escola, como uma oportunidade de aprendizado, olhar que cada coisa que chega me desafia, para que aquilo, e como eu vou sair daquilo, e como eu vou sair melhor daquilo. Tem alguém aqui que trabalha com contabilidade ou com auditoria? Auditoria e contabilidade. Eu fiz essa pergunta para um rapaz de contabilidade, auditor, e eu falei, como é que você consegue todos os dias fazer a mesma coisa? E ele falou assim para mim, mas eu não faço a mesma coisa todos os dias. Eu falei, como não? Você registra os números do mesmo jeito? Ele fez, não. Cada vez que eu faço melhor. Eu procuro jeitos de fazer com mais eficiência, com menos tempo. Então, às vezes, a vida da gente fica assim, eu vou viver de novo essa encarnação, tudo de novo, vou aprender tudo de novo, ou nessa vida, vou passar por isso tudo de novo. Não é do mesmo jeito. A gente vai aprendendo formas de fazer melhor, com mais eficiência. Então, cada vez que a gente repete, a gente vai estar fazendo melhor aquilo. Faz parte da vida. Né? Então, para a gente pensar um pouquinho como que a gente lida, pensar na nossa vida como esse livro, é importante de ser escrito, revisto e reescrito. A oportunidade a cada dia da gente reescrever. E eu trouxe para vocês esse desenho aqui, porque eu achei ele muito fofo, que é como a gente se comporta mesmo, aquela coisa assim, bem rebelde mesmo, que eu não vou fazer, e ponto final. E aí, cada degrau que a gente vai passando, cada luta, cada desafio, cada aprendizado, a gente vai lidando com cada momento nosso, ao ponto que a gente vai assim, tá bom, primeiro eu não quero, depois eu não consigo, né? Depois aí eu até quero fazer, mas ainda tem um degrauzinho lá para subir. Como é que eu vou fazer aquilo? Começa a despertar na gente. Então tá, então tem um caminho, tem uma forma de fazer. Como é que eu faço? Acho que é nesse momento que a gente vai buscar recurso, né? Como que eu faço isso? E aí a gente começa a tentar, né? Já começa a perninha, já começa a subir. Aí já começa a mexer. A nossa vontade começa a estar forte na gente. E aí a gente percebe que a gente consegue fazer. Olha a nossa autoconfiança aí. Aí eu achei que eu não dava conta. Quem que achava que ia dar conta de morar nos Estados Unidos, gente? Falar outra língua, outra cultura. Ah, não dou conta disso. Quantas vezes a gente fala para a gente mesma, ah, não dou conta disso? A gente dá conta. A gente dá conta. Que a gente não acredita, mas a gente dá conta. E aí, claro, né, na hora que ele dá o passo, eu vou fazer. E no final de tudo, como meu pai disse, sem luta não há vitórias. A gente tem a sensação dessa conquista, que se a gente colocar na nossa encarnação, é isso que a gente vai fazendo. Sim, eu fiz no dia a dia, mas tem o sim, eu fiz lá quando a gente fizer a nossa caminhada e olhar para trás e ver que a gente conseguiu. Você imagina, a gente conseguiu vir, a gente conseguiu ter relacionamento com as pessoas que a gente, em outras vidas, teve alguma encrenca e agora a gente consegue conviver. Quanta coisa que a gente consegue nessa vida, quantas coisas que a gente nessa aqui conseguiu superar e fazer as pazes e perdoar e ser perdoado. E ainda tem muita possibilidade. Mas saber que essa força, essa vontade é que vai fazer que a gente saia desse não vou fazer, porque a gente é bem assim, eu não vou fazer, ninguém vai me fazer, porque não vai mesmo, ninguém vai fazer. No momento da alegria do eu fiz, porque eu fiz toda essa caminhada. Então, Joana vai dizer para a gente que a cada desafio segue uma vitória. Após cada testemunho, advém uma conquista. Lembra quando eu falei lá atrás que quando você vence um desafio, o que vem depois? Um outro. Mas vem assim, olha, o desafio vem a vitória. A cada testemunho vem uma conquista. A cada empreendimento de dor se apresenta um novo patamar de equilíbrio, fazendo que a alegria seja constante e motivadora para a produção de novos valores. É a gente que está se melhorando. É a gente que, na nossa evolução, vai trazer experiências menos dolorosas. À medida que a gente vai fazendo movimento, a vida vai se apresentando um pouco mais leve, vamos dizer. Se a vida pode ser leve, mas pode. À medida que a gente for aprendendo. E é uma caminhada longa, não é amanhã, não é depois. Não é uma coisa para desesperar, mas é uma coisa que a gente tem que ter a consciência para trabalhar agora, para que a gente não se desespere num ponto que fica difícil voltar. Porque a questão da saúde mental é quando está num ponto que você já não consegue mais voltar sem uma ajuda mais de medicamento, né? de um profissional.
ainda tem chance da gente conseguir algumas coisas antes de chegar naquele ponto. E quando chegar, que bom que tem o psicólogo, que bom que tem o remédio, que bom que tem ajuda. Mas é um caminho, né? Quando você está no GPS, que ela fala, faz a volta que você passou, quanto mais você demorar para fazer a volta, mais difícil vai ficar a volta. Você já andou bastante. Então, que a gente possa fazer movimentos diários com a nossa saúde mental, para que a gente dê esse valor à vida como uma oportunidade, e não no desespero de que a vida não vale a pena ou que está tudo perdido. Um dia, às vezes, pode mudar toda a história. Um telefonema, vocês sabem, aqui nos Estados Unidos, um telefonema, uma semana sem trabalho, e a outra semana com trabalho, que a gente nem imaginou que ia ter, quantos aqui já não passaram? Agora não tem mais jeito, agora eu vou voltar para o Brasil porque meu recurso acabou. Um telefonema, um amigo, te trouxe uma nova história. Então, essa perspectiva de que o bom está para vir, o melhor está para acontecer, o meu próximo capítulo ainda vai ser escrito, eu tenho força, eu tenho capacidade, a gente tem que exercitar, porque não vem fácil. A gente tem que se nutrir desses pensamentos para que a gente consiga caminhar. E aí, pensando nessa questão daquilo que a gente faz, porque a gente sabe que depende da gente, a primeira frase de Emmanuel é que nós não somos, quem lembra? Nós somos herdeiros, né? Não estamos deserdados, não estamos sozinhos, nós temos ajuda. Então, eu vou trazer para vocês um texto que vocês já conhecem. E eu vou pedir assim, vocês vão saber o que é quando eu abrir aqui o slide. Mas eu queria que, por um momento, a gente conseguisse ler com calma o texto. Porque a gente faz esse exercício, isso aí eu já conheço, e a gente desliga. Mas o meu convite é que a gente conseguisse unir o nosso pensamento nessa oração, nessa poesia, para a gente lembrar de que a gente nunca está sozinho. O exercício é mais esse do que, eu lembro da história, tá? Porque ela é bem famosa. Então, a gente vai ler aqui juntos, para a gente lembrar disso nos dias mais difíceis de luta. Pegadas na areia, eu acho que todos conhecem. Sonhei que estava caminhando na praia juntamente com Jesus. Eu revi, espelhado no céu, todos os dias da minha vida. E em cada dia vivido, apareciam na areia 2 pegadas, as minhas e a dele. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus, Senhor, eu quis seguir-te, e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que deixaste-me sozinho logo nos momentos mais difíceis? E o que ele respondeu? Meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aquelas em que eu te levei nos meus braços. E a gente esquece disso muitas vezes. A gente acha que a gente faz tudo, eu posso tudo, eu fiz, eu faço, e é verdade, a gente faz tudo. Mas sem esses dias que a espiritualidade, os nossos amigos espirituais nos carregam no colo, eu não acho que a gente faria. Porque eu tenho certeza que a gente é carregado muitas e muitas vezes no colo. Então, eu trouxe esse texto para que a gente lembrasse de não desistir. Que a gente lembrasse que naquele momento a gente está sendo carregado, cuidado, orientado, guiado, amparado, encorajado, tudo o que vocês possam imaginar. Que a gente possa sair daqui com essa certeza de que a gente não está sozinho. E que o nosso movimento exige, sim, que a gente faça a nossa parte, mas a gente nunca vai fazer a nossa parte sozinho. Sempre vão ter esses amigos nossos que já foram, amigos, parentes, mentores, que vão nos dar esse suporte. Então, que a gente possa ter confiança na vida, fé, certeza na nossa caminhada. E para quem estava aqui e ouviu a música do início, ele fala que nada a temer, senão o correr da luta. Eu queria passar de novo a música para a gente ouvir do Milton, para a gente ver essa música com essa perspectiva de nós mesmos, e para a gente não correr da luta. E se a gente ficar um pouquinho para trás, vamos olhar para quem está vindo e puxar pela mão, porque a gente não pode ficar pelo caminho. E às vezes cabe só a gente a dar a mão para quem tem vindo atrás, ou aceitar a mão que está lá na frente.